Vamos que vamos, rapaziada, porque hoje é dia de Vasco. Às 21 horas, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino se enfrentam no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. É jogo importante, é jogo duro, é jogo complicado contra o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro. E olha, torcedor, é um jogo que poderá mudar completamente a chave do Vasco da Gama nesse Brasileirão. O Vasco vem de uma vitória gigante contra o Grêmio e em caso de mais uma vitória hoje, essa chave poderá ser completamente virada. Uma vitória hoje, a recepção do Payet na próxima quarta-feira. Camisa 10 francês desembarca na cidade carioca às 5h30 da manhã. E logo no próximo final de semana, teremos às 11 horas da manhã Vasco da Gama e Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro. São coisas boas que podem vir pela frente. O Vasco, vencendo hoje e diante de tantas coisas que virão pela frente, poderá sair de um clube rebaixado para um clube que sonha com coisas grandes, mira coisas altas nessa temporada. E é claro, a gente vai falar sobre essa partida, traremos detalhes importantes, já te adianto, meu amigo torcedor. Eduardo Sacha e Matheus Fernandes, os dois principais nomes desse elenco do Red Bull Bragantino, não entrarão em campo. Informação importantíssima a você, que ajuda o Vasco da Gama a buscar esses 3 pontos em São Paulo. Além dessas muitas outras novidades, falaremos sobre problemas domingo contra o Atlético Mineiro. É duro, é chato, é complicado e, infelizmente, o consórcio do Maracanã voltou a negar o pedido do Vasco de utilizar esse bem público. Essa praça pública que é o estádio Mário Filho. Vergonha, absurdo. E teve ainda presidente do Fluminense posicionando. É muita cara de pau. Desculpe utilizar esse termo, mas é muita cara de pau dessas pessoas que hoje gerem consórcio, gerem Fluminense, gerem Flamengo, de ficar tentando utilizar de um bem público como se fosse deles, como se fosse algo privado, e não é. O Maracanã é do Vasco da Gama e a gente vai falar sobre isso, porque o Vasco vai entrar na justiça novamente para tentar jogar no Maraca nesse final de semana. Falaremos também, é claro, sobre reforços, Payet, desembarque no Rio de Janeiro, falaremos sobre Nainggolan, falaremos sobre Alex Sanches, um Fala Gigante lotado de informações. Mas antes de começar, rapidinho, é rápido mesmo. Como eu sempre faço, eu quero dar as boas-vindas a você que está aí do outro lado e está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos chegando um pouquinho mais tarde hoje porque não teremos o Boa Noite Gigante, já que hoje é dia de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. E é o seguinte, não sei se você percebeu, mas até agora não apareceu nenhum anúncio a você. Anúncio que sempre aparece no YouTube. Sabe o que acontece, amigo torcedor? Você que está chegando aqui pela primeira vez ou você que já assiste ao nosso conteúdo, nosso canal, infelizmente, não está monetizando. O que isso significa? Não estou ganhando dinheiro nenhum com o canal. E é normal, cara. É normal. Eu gravo aqui todos os dias, eu faço do canal meu trabalho. O canal hoje é o meu trabalho. E hoje eu não estou ganhando nada. Hoje eu estou aqui sentando, gravando vídeo, não para ganhar dinheiro. Até porque esse nunca foi o intuito. Mas para falar com você, para trocar essa ideia com você, torcedor, e para falar daquilo que eu mais amo, que é o Vasco da Gama. Então, torcedor, eu tô falando isso para te mostrar que eu não estou sendo não financiado, né? Mas eu não tô ganhando, eu tô trabalhando sem receber. Essa é a realidade, tô aqui por vocês. Então a única coisa que eu tô pedindo, cara, na humildade total, é a sua inscrição. Se inscreva no canal, ajude. Cara, vocês são fenomenais. Em menos de 2 dias, eu já ganhei mais de 2.000 inscritos. E vamos por mais, vamos embora. Já que eu não tô monetizando, vamos ganhar inscrito, vamos ganhar like, vamos construir uma família mais forte. Então eu conto com você. Se inscreva, deixe o seu like no vídeo, vamos junto, tranquilo? Conto com a sua ajuda. A única coisa que eu tô pedindo pro torcedor que vem aqui é pra se inscrever. Porque olha, não tô ganhando nada. Então é realmente por você, pelo canal, pelo Vasco da Gama, que estamos aqui pra trazer informações. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre Vasco e Red Bull Bragantino, falar sobre o Maracanã, falar rápido aqui sobre a situação reforço, mercado. E só para abrir um parênteses aqui, porque é importante. Muita gente sempre falou que os meus vídeos eram longos para ganhar dinheiro, porque iriam vir mais anúncios e aí eu conseguiria ganhar mais, ficava pedindo like para ganhar dinheiro. Isso é válido, isso é legal. As coisas acontecem sempre por um motivo, para vocês verem que eu não tô aqui apenas por dinheiro, não. Tô aqui por vocês. Meus vídeos são longos porque eu gosto de trocar essa ideia com vocês. É por isso. Só para avisar, acho super válido ter essa troca. Mas vambora. Vambora, rapaziada, porque temos informações importantes a trazer. Sobre Payet, confirmado,
O camisa 10 francês, o rei de Marseille, como é conhecido, o jogador, maior ídolo da história da maior torcida da França, desembarca na cidade carioca nesta próxima quarta-feira. O desembarque dele está marcado para as 5h20 da manhã no aeroporto do Galeão. O Vasco hoje colocou aí nas redes sociais, inclusive fez um pedido. Partiu receber o nosso 10. Então, o Vasco já colocou isso aí através das redes. Expectativa grande para que o aeroporto do Galeão venha estar abarrotado para a recepção de Dimitri Payet. Se o Vasco vencer hoje, eu confirmo, estarei no aeroporto. Isso é um fato. Se o Vasco da Gama vencer hoje o Red Bull Bragantino, quarta-feira eu estarei no aeroporto. Se perder ou se empatar, a gente pensa no caso. Mas se vencer, quarta eu estarei lá. É minha palavra, é minha... Aperto aqui tua mão nesse momento e falo, olha só, o canal do Gigante vai fazer a cobertura da chegada do Payet na quarta-feira, se o Vasco vencer hoje. E informação importante ainda, né, sobre esse camisa 10. Enfim, o 10 do Vasco da Gama, o 10 da nossa colina histórica, vai receber um salário acima, né, da casa de R$1 milhão. A gente já vinha falando isso com vocês. O salário será um dos maiores do futebol brasileiro, mas não será o maior. O jogador vai receber mais de R$1 milhão, mas nesse momento tem atletas aí que recebem salários na casa dos R$2 milhões. Quem, Lucas? Caso de Hulk, do Atlético, caso de Dudu, do Palmeiras. O Gabriel Barbosa, no Flamengo, recebe R$1,5 milhão. Então o salário do país será alto, mas não será o maior. Passa longe, inclusive, disso. Mas o atleta fechou com o Vasco não apenas pelo aspecto financeiro, mas pela questão desportiva que foi apresentada a ele. Então, enfim, temos o nosso camisa 10 assinando um contrato até julho de 2025, um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. E a gente espera, é claro, que ele faça uma excelente temporada de 2023, uma excelente temporada de 2024 com a camisa do Vasco da Gama e se torne esse ídolo, né? Se ele já é um rei de Marseille, quem sabe ele não se torna o rei do Rio de Janeiro com a camisa do Cruz Maltino. E o Vasco ainda busca mais nomes. Antes, porém, de falar sobre chegadas, falar sobre um atleta que não deve vir e que a gente comentou com vocês nesses últimos dias. Nos últimos 2 vídeos a gente trouxe, né, informações sobre esse belga aqui com vocês, que é o Nainggolan. Qual a informação que tínhamos trazido sobre Nainggolan? Esse volante de 35 anos de idade, tem passagem por Roma, seleção da Bélgica, tem aí um grande destaque, inclusive com a seleção da Bélgica na Eurocopa, um jogador de renome internacional, foi oferecido ao Vasco por meio de intermediários. O jogador teria um grande interesse de atuar na Liga Brasileira, e por meio de representante, o nome dele foi colocado à mesa do Paulo Brax, à mesa da diretoria. O Vasco olhou com bons olhos esse nome, até porque o Vasco tem por objetivo no mercado contratar um primeiro volante a pedido do próprio técnico argentino Ramon Ángel Dias. Então foi um nome bem analisado, bem avaliado, e o Vasco olhou com bastante cautela para essa situação. E da mesma maneira que o Vasco analisou, o Nainggolan também analisou o Vasco e se interessou principalmente pelo fato dos atletas que hoje desembarcam na colina histórica. Hoje o Vasco contratou o artilheiro do Campeonato Argentino. Hoje o Vasco tem na beirada de campo Ramon Ángel Dias, que é um técnico de renome internacional. É um técnico que há 6 meses atrás estava no Mundial de Clubes, passando pelo Flamengo, disputando uma final contra o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, e fazendo frente, inclusive, ao clube espanhol. Então tudo isso vem despertando a atenção do mercado, despertou a atenção do Nainggolan. O projeto Vasco despertou a atenção do atleta belga. Mas qual foi a informação que tivemos agora há pouco, nessas últimas horas? A informação que tivemos é que mesmo diante desse oferecimento do Nainggolan, da vontade do atleta em vestir a camisa do Vasco da Gama, o Vasco não tem nesse momento um grande interesse. Não tem um grande interesse, há sim um interesse, mas não um grande interesse em contratar atletas como ele nesse momento. O Vasco já entende que fez movimentos necessários já nessa janela e vai contratar realmente caso haja uma grande oportunidade, algo indispensável. O Nainggolan não é esse jogador indispensável, é um grande atleta, é um atleta de nome, é um craque, é um jogador que está marcado na história da seleção belga, mas vem de problemas nas últimas temporadas. O Nainggolan na última temporada atuou apenas durante 10 partidas com a camisa de um clube que não é grande no futebol italiano. Então é um jogador que não é uma certeza, como é o Payet. São situações diferentes. Então o Vasco analisa a situação do atleta, mas não vê ele como uma peça indispensável. O Vasco acredita que poderá achar nomes melhores do que ele no mercado e exatamente por esse motivo já não olha tão bem para Nainggolan, jogador que se interessou tanto que até começou a seguir o Vasco da Gama nas redes sociais. Mas a situação é essa, o Vasco só vai contratar se for uma oportunidade indispensável e nesse momento o Nainggolan não é considerado essa oportunidade. Lucas, então quer dizer que o Vasco não irá mais contratar? Não, meu amigo, o Vasco vai contratar. O Vasco tem por objetivo trazer o primeiro volante, mas não vê o Nainggolan como essa peça. O Vasco tem como objetivo trazer um zagueiro que atue pelo lado direito, está procurando no mercado, irá procurar até o dia 25. E está aí
à procura de oportunidades indispensáveis. E tem uma oportunidade que é indispensável. O Alex Sanches é um jogador indispensável. Por que, Lucas, você acha que o Alex Sanches é um jogador indispensável? Porque a gente olha para os números desse atleta, desse chileno que está na lista de maiores ídolos da sua seleção. Com 34 anos, na última temporada, em 44 partidas, com a camisa do Marseille, clube, no caso, que Payet também atuou nessa última temporada e é considerado o rei da cidade. Alex Sanches, em 44 jogos, tem 18 gols e 3 assistências. Está livre no mercado. É uma oportunidade indispensável. O Vasco está em conversas com Alex Sanches. E ontem a imprensa chilena confirmou, a gente trouxe isso aqui, né, no nosso Acorda Vascão, que Alex Sanches está buscando uma casa no Rio de Janeiro. Botafogo, Vasco e Grêmio se interessaram pelo jogador nessas últimas semanas e o Alex Sanches, nesse momento, já procura uma casa no Rio. A expectativa é que o destino dele venha a ser ou Vasco ou Botafogo. Botafogo acabou de trazer Diego Costa. Botafogo está com um time muito encaixado, na minha humilde opinião, para trazer Alex Sanches. O Vasco já é uma outra situação. Alex Sanches entra no Vasco como esse nome indispensável. Até porque há uma grande amizade com Medel e com Payet. Payet, companheiro de Marseille, e Medel, companheiro de seleção chilena há muitos anos. Então na minha opinião, Alex Sanches, essa oportunidade indispensável que o Vasco olha com cuidado, com cautela no mercado. Há conversas em andamento. Sanches procura uma casa no Rio de Janeiro. Então o que eu te falo nesse momento, para não te ludibriar, porque não é o objetivo do nosso canal, é aguarde. Aguarde. Tem coisa. Eu falei no Acorda Vascão, tem angu nesse caroço, mas é o contrário. Tem caroço nesse angu. Fique com uma pulga atrás da orelha. E vamos aguardar. Porque muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte entre Alex Sanches e Vasco da Gama. Um nome que tem grande possibilidade de desembarcar na colina histórica. Mas, meus amigos, vamos prosseguir antes, porém, deixando nos comentários. Sanches é um bom nome? Concorda com recuar, né, pelo Nainggolan? Tá feliz com a chegada de Payet? Deixa aí nos comentários. E olha, se inscreva, cara. Se inscreva no canal, vamos junto, conto com você. A gente já ganhou mais de 2 mil inscritos, cara. Vamos bater logo esses 110 mil, conto com a sua ajuda. Volto a repetir, vou ficar batendo nessa tecla porque é super importante. A gente não tá ganhando nada com o vídeo, a gente não pode ganhar superchat, a gente não pode ganhar absolutamente nada. Então conto com você. Tô aqui por você que tá aí do outro lado, então conto com a sua ajuda. Vambora! Hoje tem Vasco e Red Bull Bragantino, mas domingo tem Vasco e Atlético Mineiro. E nessa parte da tarde de hoje, mais uma vergonha aconteceu entre Vasco e consórcio do Maracanã. O Vasco fez um pedido na última semana, solicitando o uso do Maracanã nesse próximo domingo contra a equipe do Atlético Mineiro às 11 horas da manhã, já que São Januário não poderá estar aberto a público. Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, proibiu o uso de São Januário. O STJD já abriu, no caso Vasco, para voltar a ter público. Mas a Justiça Comum do Rio de Janeiro negou a abertura dos portões de São Januário. Então o Vasco pode jogar com público menos na sua casa. E aí, é claro, o Vasco vai procurar um outro estádio. O Vasco vai procurar o Maracanã, tem Newton Santos, tem Raulino de Oliveira, tem o estádio do Bangu, tem estádio pra caraca. Mas vamos ser coerentes, a casa do Vasco é o Maracanã. Se o Maracanã é uma praça desportiva que estará livre no domingo, por que o Vasco irá pedir para atuar no Raulino de Oliveira ou no Newton Santos? Não há coerência, meu amigo torcedor. Se a Justiça do Rio de Janeiro fecha São Januário, a gente vai pro nosso salão de festas, como é conhecido, que é o Maraca. Se não temos casa, vamos para o nosso salão de festas. E o Vasco solicitou. Porém, como sempre acontece com essa dupla Fla-Flu, com esse consórcio do Maracanã, que é uma vergonha, foi recusado o pedido do Vasco da Gama. O consórcio não autorizou, Vasco e Atlético Mineiro, e alegou que o estádio do Gramado alegou, né, no caso, cuidado com o estádio do Gramado, estado do Gramado, e alegou que há um jogo do Fluminense no sábado que antecede ao domingo que será essa partida. Fez aí uma nota, como está aparecendo nas imagens a vocês, que o intervalo entre as referidas partidas será de apenas 14 horas, o que não vai de encontro com as determinações técnicas da empresa responsável pela manutenção e conservação do gramado do Maracanã. Fez várias alegações aí ruins que, na minha opinião, não há nenhum tipo de embasamento, porque o gramado hoje do Maracanã já é ruim. Se fosse um gramado perfeito, cara, aquela qualidade impecável, a gente iria entender. Pô, então realmente os caras têm um cuidado com o gramado, eles não querem estragar. Mas o gramado do Maracanã hoje já é algo ruim, não tem como piorar. Flamengo e Fluminense não cuidam no estádio Maracanã, isso é um fato. Hoje eles não querem que o Vasco jogue. Apenas isso. Isso se confirma através das falas do próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Olha o que ele teve a coragem e a audácia de dizer.
Abre aspas. O Rio de Janeiro tem outro estádio, mas infelizmente fica claro que o objetivo do Vasco é apenas o de tumultuar a nossa gestão do estádio. Esperamos que haja sensibilidade por parte do Poder Judiciário. Essa semana tem semifinal da Copa do Brasil, semana que vem tem quartas da Libertadores, jogos decisivos pelos quais os clubes se preparam o ano inteiro. O gramado não pode estar ruim. Mário Bittencourt, o gramado do Maracanã já é horroroso por si só. Uma partida do Vasco não vai prejudicar mais do que já está prejudicado. E outra, você só pode estar de brincadeira. Tem outros estádios. Tem, mas o Vasco quer jogar no salão de festas, quer jogar na casa dele, que é o Maracanã. O Maracanã não é de vocês, tirem essa ideia das suas cabeças. O Maracanã não é de Fluminense e Flamengo, o Maracanã não é da Zona Sul. Maracanã não é do Flamengo e do Fluminense. Tira isso da sua cabeça, Mário Bittencourt. E não há nenhum tipo aí de tumultuar a gestão do Maracanã, pelo amor de Deus. Que falácia vergonhosa que foi colocada à mesa. Prejudicar a gestão do Maracanã. Que prejudicar? O Vasco só quer jogar. Já que a justiça fechou a nossa casa, porque está fechada pela justiça, por ser da Zona Norte, por ser perto da favela. Foi isso que disse, né? A ordem lá colocada. Então a gente vai pro Maracanã. Aí agora o Maracanã também não pode, porque é do Flamengo e do Fluminense. Cara, é brincadeira. Chega a ser patético, chega a ser vergonhoso o que vocês estão fazendo. Falar que o Vasco quer tumultuar a situação. É ridículo. E aí, meus amigos, para prosseguir, exatamente por esse motivo, o Vasco vai entrar na justiça contra o Maracanã. O Vasco o Vasco entrou, inclusive, com uma ação judicial para enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã e aguardar respostas. O Vasco já entrou na justiça para que domingo, às 11 horas da manhã, já que não temos, né, o nosso São Januário, o nosso Caldeirão à disposição, conseguir atuar contra o Atlético no Maracanã. É uma vergonha o que está acontecendo. Tumultuar, Mário Bittencourt, você só pode estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Eu teria vergonha de falar uma coisa dessa, que há outros estádios. É patético, falar que há outros estádios. O Vasco vai jogar no Newton Santos agora. Vai. Tendo Maracanã, a gente vai querer jogar no Newton Santos. O Vasco é maluco. Lúcio Barbosa virou maluco, que é o CEO, né? Representa o Vasco. Não, o Maracanã tá aqui, mas a gente vai querer jogar no Newton Santos. A gente vai querer jogar num gramado sintético que ninguém tá acostumado a utilizar. A gente vai querer jogar no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Vamos jogar lá, tá tudo bem. Vamos levar toda a torcida do Vasco pra Volta Redonda. Vamos jogar lá em Cariacica, no Espírito Santo. Vamos jogar em Brasília, no Mané Garrincha. É brincadeira, chega a ser patético a fala do Mário Bittencourt. Me desculpe, mas não há coerência. Não há coerência na fala dele. Eu, Lucas, teria vergonha de falar algo do tipo. Mas vambora, porque domingo tem Vasco e Atlético, mas hoje tem Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. O Vasco chegou em Bragança Paulista na noite de ontem, inclusive hoje, né? Muito legal falar isso. Quem esteve presente no hotel onde o Vasco está foi o zagueiro xerife Rodrigo, aquele capitão, né, do título carioca em 2015, que marcou aí presença no Vasco da Gama com o seu filho, que é muito Vasco, tirou foto com o Léo, com o Veguete, com o Alex Teixeira, com o Gabriel Peck, então muito legal de fato esse momento. É um jogo que será importantíssimo. O Vasco nesse momento é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro e uma vitória poderá tirar o Vasco dessa colocação e colocar o Vasco na 18ª posição. Então é um jogo importante, é um jogo de virada de chave. O Vasco com essa vitória ultrapassará o Coritiba e ficará a apenas 3 pontos de distância de Santos e Bahia, que é o primeiro time dentro da zona e o primeiro time fora da zona. E uma vitória coloca o Vasco a apenas 3 pontos de distância e é importante lembrar, o Vasco tem um jogo a menos nesse primeiro turno, então o Vasco, caso vença esse jogo, que ainda não tem data marcada, teoricamente, né, terminaria o primeiro turno com o mesmo número de pontos de Santos e Bahia, porque vencendo hoje, vencendo esse jogo que está adiado do primeiro turno, é 18 todo mundo. E, algo mais importante ainda, o Vasco tem mais saldo de gols do que Santos e Bahia. Então, se vencer o América Mineiro, o Vasco terminaria o primeiro turno fora da zona pelo saldo de gols. Então, é um cenário muito positivo diante daquilo que aconteceu. O Vasco, nessa última rodada contra o Grêmio, que já estava praticamente rebaixado, entra, né, nessa nova rodada contra o Red Bull Bragantino pensando numa vitória e pensando que uma vitória poderá mudar a chave do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Essa é a situação, e foi como eu falei, uma vitória hoje fará com que na quarta-feira, para o desembarque do Paê, o saguão do aeroporto esteja lotado mesmo sendo 5h20 da manhã. Uma vitória hoje traz ânimo para domingo enfrentar o Atlético Mineiro. E vencendo o Atlético Mineiro, cara, eu tenho convicção de que os rumos serão outros nesse Brasileirão. Com a chegada de Payet, com a chegada de outros atletas que ainda irão desembarcar na colina histórica, é muito ânimo para o torcedor. Mas é um jogo difícil, é um jogo importante. O Vasco hoje enfrenta o 5º colocado, mas olha, a situação é tão favorável ao Vasco da Gama que o Vasco enfrenta um Red Bull Bragantino que foi eliminado
na Sul-Americana no meio de semana, ou seja, chega desmotivado para esse jogo após uma eliminação dura contra o América Mineiro, ou seja, o Red Bull Bragantino foi eliminado dentro de casa para o lanterna do Campeonato Brasileiro, isso tira a confiança dos atletas. E hoje o Red Bull Bragantino não contará com seus dois principais jogadores, Eduardo Sacha e Matheus Fernandes, que estão lesionados. Então terá que mudar completamente o time para enfrentar o Vasco, que vem com ânimo após uma vitória contra o Grêmio. E o Grêmio não é qualquer time, é importante trazer. O Vasco enfrentou um Grêmio que antes de perder para o Vasco tinha apenas 5 derrotas em 41 partidas. Essa foi a situação. O Vasco chega com moral e o Vasco chega com força máxima. Os únicos atletas aí que não poderão estar à disposição é o Payet, que nem sequer foi anunciado, e o Rossi, que não foi relacionado também para essa partida. Ramon Dias, que hoje completou um mês no comando técnico do Vasco da Gama, trará mudanças para o sistema de meio campo do Cruz Maltino. E olha aí como está aparecendo nas imagens a vocês. A expectativa é que o Vasco entre em campo exatamente dessa maneira, com Léo Jardim no gol, com o Medel, Léo, Robson Mambu e Lucas Piton, formando esse quarteto defensivo. Jair à frente do sistema defensivo. Há ainda essa dúvida se será o Jair ou o Zé Gabriel como titular, mas a expectativa realmente é que o Jair entre os 11 iniciais. Paulinho e Marlon Gomes no meio campo. Marlon Gomes ganhando a vaga do Bruno Prachedes, que não poderá atuar contra o clube, onde tem contrato ligado. Bruno Prachedes está apenas emprestado ao Vasco da Gama. E uma trinca ofensiva, Gabriel Peck, Orediano e Sebastião Ferreira. Ainda há dúvida se entra o Sebastião ou entra o Pablo Berrete. Mas a expectativa é que o Vasco entre exatamente da mesma maneira que entrou contra o Grêmio no último domingo. Com a ausência, é claro, de Zé Gabriel e também de Bruno Prachedes. Mas com relação à trinca ofensiva, deve ser exatamente essa que apareceu na imagem. Está ainda aqui a vocês. Um Vasco móvel, um Vasco rápido, um Vasco de saída para contra-ataque e um Vasco que buscará essa vitória em Bragança Paulista. Esse é o Vasco que enfrentará hoje o Red Bull Bragantino. Tá na expectativa pela vitória, torcedor? Coloque aí nos comentários. É jogo grande, é jogo importante, é jogo de Campeonato Brasileiro, é jogo que pode mudar a vida do Vasco da Gama nessa 19ª rodada. Coloca aí o placar, deixa aqui eu falo. Falei pela parte da manhã brincando que seria 3-0 Vasco, mas eu acho que hoje é 2-1 ou 1-0. Aliás, vamos ser maluco? Vamos colocar acima? 3-1 Vasco. Vasco vai abrir 1-0. Red Bull Bragantino vai empatar. O Vasco vai abrir 2-1. E aí no finalzinho do jogo, Red Bull Bragantino tentando se lançar para conseguir um empate. O Vasco abre 3-1. Anota o que eu tô te falando. 3-1 Vasco. Quero os gols? Primeiro gol, Gabriel Peck. Cara hoje do gol do Gabriel Peck. Red Bull Bragantino vai empatar. Vasco fará o segundo gol com Paulinho Paula. E o terceiro gol com Pablo Berrete, de cabeça. Cruzamento aí do Eric Marcos, que vai entrar no final do jogo pro Pablo Berrete. Meu amigo, se isso acontecer, é maluquice, hein? 3-1 Vasco da Gama hoje contra o Red Bull Bragantino. E você, quanto acha que vai ser? Deixa aí nos comentários. A gente fica por aqui, olha, te peço novamente, cara, se inscreva. Ah, Lucas, você grava vídeo longo pra monetizar. Tá vendo? É bom, cara, isso é bom. Olha só, e deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem muita gente que gosta do nosso canal, fica preocupado com a situação, mas eu nunca vou abandonar vocês. Se eu parar de monetizar, a gente vai seguir com o canal, a gente vai dar um jeito. Não tem problema. O que eu quero te falar é o seguinte, tudo acontece, gente, por algo positivo. Entendeu? Isso é bom pra vocês verem que eu não tô aqui por dinheiro. Isso é bom pra vocês verem que eu não tô aqui gravando vídeos longos pra tentar ludibriar vocês, assistir ou ganhar mais grana. Isso é bom pra vocês verem que eu não tô aqui pra caçar like, pra ganhar mais dinheiro. Cara, isso é muito legal. Tudo acontece pela vontade de Deus. Essa é uma realidade. Então vamos embora junto. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição, pra gente junto crescer cada vez mais no nosso canal. Porque vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e como sempre falamos, saudações vascaínas.